Boa tarde a todos. Eu aprendi há muitos anos que a última coisa que se deve fazer é chegar a um sítio e começar por pedir desculpa. Eu vou ter que o fazer, como as pessoas da organização sabem, eu tive uma semana extremamente complicada em termos de saúde. Para quem me conhece, a minha voz não é esta, é um bocadinho diferente, também não quer dizer que seja muito melhor, mas de qualquer maneira, portanto, eu provavelmente tive de trazer uma garrafa de água, não porque esteja nervoso, porque felizmente já faço estas coisas há muitos anos, mas porque efetivamente estou com algumas dificuldades mesmo em termos de expressão. Eu não sei se alguns já repararam neste magnífico símbolo que aqui está. Aliás, eu queria aproveitar esta oportunidade, além de agradecer à organização, agradecer este magnífico evento e a forma como ele está organizado, para realçar a pequena maravilha que é este símbolo. Não sei se repararam que é o X com o Monte Santa Luzia. Acho que é realmente uma ideia espetacular do criador deste logo. Eu vou falar um bocadinho, muito pouco de mim, e vou tentar deixar algumas ideias sobre aquilo que tenho feito ao longo de uma carreira já muito longa que tenho em termos profissionais. Peço desculpa. A minha carreira profissional resume-se em duas frases, que é: criei a F3M em 1987, portanto há 25 anos e meio, e 25 anos e meio depois continuo na F3M. Ou seja, esta será a parte em que alguém dirá: não conseguiram arranjar um tipo mais chato do que este para vir falar, porque isto é o máximo possível de falta de glamour, um tipo que apenas fez uma coisa na vida. É que eu, em termos profissionais, tenho que admitir que apenas fiz uma coisa na vida. Eu nunca fiz absolutamente mais nada, a não ser isto que faço, que continuo a fazer hoje. Muito rapidamente, e não perdendo muito tempo nisso, até porque não me considero assim algo tão interessante para perder muito tempo sobre mim. Hoje falou aqui de manhã um jovem interessantíssimo do Carregal de Sal. Eu sou de muito perto do Carregal de Sal, eu sou de Ceia, da Serra da Estrela. Ainda sou da altura em que se demorava 6 horas para vir de Ceia para Braga, onde eu estudei, e é curioso, não sendo isto, não quero dar isto um ar de hélico doce, mas eu decidi ser empresário ou empreendedor por volta dos meus 8, 9 anos. Isto é real, não é fábula. Por uma razão muito simples. Eu venho da zona dos lanifícios e na altura aquilo a que existia do empresariado local representou para mim tudo aquilo que eu não quereria ser um dia como empresário. Estamos a falar do início dos anos 70, é disso que estamos a falar, portanto antes do C, que já aqui foi falado, portanto antes do 25 de Abril, e aquilo que eu vi, e era o único modelo de empresariado que eu tinha, era aquele que eu conhecia ali. Eu disse para mim próprio: não é garantidamente isto que eu quero fazer um dia. Eu vou tentar ser, já que eu não conhecia outro modelo de empresariado, eu vou tentar criar uma empresa e ser objetivamente diferente. E foi desde essa altura que assumi que nunca iria trabalhar por conta de outrem, e por isso criei a minha empresa quando saí da universidade. E o que é curioso é que 25 anos depois eu adoro aquilo que faço. Acreditem nisto. Pode parecer um bocado difícil, principalmente para quem é muito jovem, dizer assim: isto deve ser uma coisa verdadeiramente tenebrosa. Todos os dias, ano após ano, este tipo levanta-se de manhã e vai trabalhar para o mesmo sítio. Isto deve ser algo absolutamente... Aliás, os táxis, alguns não se lembrarão, mas tinha uma música que era o chiclete, o mastiga e o deita fora, portanto, da questão da sociedade de consumo. As pessoas poderão pensar assim: isto, 25 anos, eu já estou há um ano no sítio onde eu estou e eu quero pôr-me fora dali. Como é que este tipo aguenta 25 anos e meio a fazer a mesma coisa? Usando uma expressão popular, eu adoro aquilo que faço e ainda me pagam para isso, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Portanto, eu gosto muito daquilo que faço, e essa é uma característica da vida, é pôr paixão nas coisas. Nós temos que ser verdadeiramente apaixonados por aquilo que fazemos. Porque se nós não gostamos daquilo que fazemos, um dia, uma semana, um mês, deve ser algo horrível. Estar-se num projeto onde as pessoas não gostam de estar. Quando nós gostamos de estar num sítio, 25 anos não é claramente muito tempo. Eu deixo aqui uma pergunta final, eu não vou já acabar, atenção, que é um bocadinho a razão da nossa existência. Nós falamos muito de empreendedorismo, de inovação, etc. Mas eu gostaria de deixar isto para o final. Aliás, eu pus aqui: pensem e falamos no final. Não quer dizer que vamos aí interagir, também não quer dizer que vão pensar agora durante 10, 15 minutos e deixam completamente de me escutar. Façam algum esforço para se manter focados, mas de qualquer maneira, no final, eu vou-vos dar o que é a minha perspectiva
de para que é que eu, pelo menos, ou julgo eu, a maioria das pessoas passa por esta vida. Eu gostaria de forma relativamente sintética, principalmente neste momento, para as pessoas mais jovens que nos estão a ouvir, as tais centenas que nos estão a ouvir por esse mundo fora e os presentes, gostaria de referir a algumas situações que têm a ver com, hoje em dia, e já falámos aqui nisso, e muito bem, já se falou aqui muito bem nisso, que estamos num período complicado, nomeadamente no nosso país, e não só, a Europa toda, estamos num período complexo e muitas vezes os jovens não encontram perspectivas de futuro. Mas eu, reparem, perdoar-me-ão e não queria ser agressivo, nós temos que percepcionar que há muita gente que não tem características de empregabilidade. Porquê? Porque não começou a trabalhar a sua carreira naquilo que eu entendo que é o adequado, que é no dia seguinte ao nascimento. Eu sou defensor há muitos anos que se a pessoa nasceu no dia 1 de fevereiro de 1990, por hipótese, que deve começar a trabalhar a carreira no dia 2 de fevereiro de 1990. E que o principal agente de carreira deve ser a família. Não a família na perspectiva salazarenta do Deus, Pátria e Família, não é isso que eu estou claramente a falar, mas sim nem na perspectiva do agente de carreira em termos desportivos, mas também naturalmente na perspectiva de dar ao jovem um conjunto de skills que lhe vão ser úteis ao longo da vida. Eu deparo hoje em dia com inúmeras situações em que, por hipótese, na minha empresa, se entrevista alguém, e a essa altura a pessoa diz, pois, mas epá, o inglês é que é mau. Mas olha, eu vou me inscrever no britânico. Mas eu digo, mas isso já devia ter feito há muitos anos, já devia ter praticado isso há muitos anos, porque não é aos 20 e tal anos, à saída de uma universidade, que se vão trabalhar um conjunto de skills que são objetivamente imprescindíveis para uma carreira. Por isso, o meu primeiro repto é trabalhem carreiras ao longo da vida. As carreiras trabalham-se ao longo da vida, porque não é no final de uma universidade, porque depois são eles, pegando aqui numa expressão muito feliz que aqui eu vi há bocadinho, são eles, os universitários, os professores universitários, a universidade, o Estado, que não nos deu as ferramentas necessárias. Perdoar-me-ão, a principal responsabilidade é de quem ao longo da vida tem que trabalhar para a sua carreira. Portanto, gostaria de referir isso. Ao longo da vida, trabalhem claramente a vossa carreira. Uma das coisas que deve ser verdadeiramente terrível deve ser aquela sensação de passar por uma empresa, entretanto a pessoa saiu, e no dia seguinte, e na semana seguinte, ninguém repara que a pessoa saiu. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. Apenas receber um mail geral ou da Direção de Recursos Humanos a dizer que o colega abraçou outros projetos ou que a empresa tomou essa decisão. Mas ninguém reparou que a pessoa saiu. Porquê? Porque a pessoa não deixou marca na empresa. Independentemente de estar um ano, um mês, um dia numa empresa, que se deixe marca naquilo por onde se passa. Pode não ser o melhor profissional do mundo, mas que se faça tudo com paixão. Porque isso muitas vezes vai superar algumas das limitações que naturalmente todos nós temos. Passa-se muitas vezes. Eu uma vez no nosso escritório de Lisboa, no início, em 2005, se não estou em erro, eu e a nossa diretora comercial entrevistámos um jovem de 31 anos que tinha passado por 18 projetos profissionais. 18 projetos profissionais. Portanto, teria começado há cerca dos 23, 24 anos, tinha passado por 18 projetos. Pronto, eu perguntei-lhe se ele achava, como é que tinham corrido as coisas, porque é que ele tinha tido essa mudança. E ele disse-me que correram todos bem e orgulho-me de todos eles. Reparem, o que é que eu quero dizer com isto? É algo um bocadinho improvável. Ou seja, porquê? Porque, independentemente da estabilidade não ser em si um valor absoluto, a estabilidade tem que ter o mínimo de valor. Porque senão nós também não queremos nas empresas turboprofissionais que estão ali 2 meses a fazer um gancho e depois passam para o lado de lá e depois passam para o lado de lá e assim sucessivamente. Eu gostava de deixar agora um repto que era para as pessoas saírem da sala e não me ouvirem, porque provavelmente eu vou falar muito rápido sobre isto e ainda só estamos no dia 19 de janeiro e vai aparecer mais um guru a falar de empreendedorismo. Eu pessoalmente, pela minha parte, sou uma das pessoas que em Portugal fala de empreendedorismo. Eu próprio digo que muitas vezes já não me ouvia falar sobre empreendedorismo. Há gente a mais a falar sobre empreendedorismo, estamos a dar uma imagem objetivamente às camadas mais jovens que o que é preciso é criar empresas. E o objetivo não é necessariamente esse. Fala-se demais em Portugal sobre empreendedorismo, por isso eu não vou ser o enésimo guru a falar de empreendedorismo. E, mais uma vez, digo isto. Façam tudo com paixão. Invistam naquilo que querem, invistam naquilo que gostam, mas façam-no bem. Ok,
Todos nós sabemos que para ganhar escala nós temos que apostar no mercado internacional, não nos podemos ficar no mercado nacional, mas eu pergunto, quem é que vai passear os cães da minha rua? Na minha rua eu devo ser o único, a única casa que não tem cães deve ser a minha. Portanto, todos os meus vizinhos têm cães. Eu vejo-os à noite, todas as noites, lá saem, seja chuva, faça chuva, faça sol, lá vão eles com os cães passear. E eu pergunto, isto pode ser um negócio? Eu posso criar um negócio que seja ir para a rua onde eu moro, para Braga, e montar um negócio que é passear os cães da minha rua. Se isto é externalizável, provavelmente não. Se isto ganha escala, não sei se vai ganhar. Mas se eu gostar de fazer isso, se eu tiver paixão por aquilo, se for aquilo que é, como diz a gente mais nova, a minha praia, porquê é que eu não hei de fazer como projeto de vida passear os cães da rua Ernesto Nogueira em Braga? Portanto, é uma questão de opção. Ou seja, não olhem para os projetos apenas como algo que tem que ser obrigatoriamente para o mercado externo. É óbvio que se queremos ganhar escala, nós não podemos trabalhar num país de 11 milhões, pouco poder aquisitivo, etc. Mas isso vocês estão todos fartos de ouvir. Agora, não se infira, objetivamente, que nós apenas trabalhamos para o mercado externo e que não há belíssimos projetos profissionais em setores não tecnológicos. O que é curioso, eu tenho também uma empresa na área dos Business Angels e em cada 20 projetos que ouvimos, 22 são da área tecnológica, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. Não há ninguém que não queira fazer o terceiro Facebook, o quarto Twitter e situações afins. Portanto, e eu desafio as pessoas mais jovens, há projetos para além da tecnologia. Há belíssimas ideias que podem ter, com projetos vencedores, que vos deem uma carreira de sucesso e que transcendam a área tecnológica. E que muitos deles, eventualmente, podem ser projetos bastante simples. Mas porquê? Porque não podemos passar do pensar pequenino. Nós fomos moldados durante 48 anos a pensar muito pequenino. E é um dos problemas que ainda não nos conseguimos totalmente livrar. Não podemos passar para pensar que todos vamos ter uma Apple a cada esquina. Nós temos que pensar em grande. Também não vamos pensar pequenino. Mas temos que, fundamentalmente, nos nossos projetos, ser realista. Eu acho que o mínimo, não vou dizer o sucesso, porque seria ridículo, mas algum do sucesso da minha empresa teve a ver sempre com o realismo que nós pusemos nas várias situações em que entramos. Eu gostava de referir uma coisa. Se falar, eu aconselho isto a toda a gente, que seguirá o conselho quem quiser. Se forem a um sítio ouvir um preletor e que ele usa a expressão out of the box, ou seja, fora da caixa, a primeira vez estejam sentados. A segunda vez olhem estrategicamente e vejam onde é que estão as saídas. Atenção, procurem bem as saídas. A terceira vez a decisão é vossa. Ou saem ou sofrem. Não há retorno. Quando o preletor falar a terceira vez sobre o out of the box, já não há retorno. Objetivamente, a decisão de ficar é vossa. Embora, na quarta vez, eu sugiro que fujam como se não houvesse amanhã. Porque o que é que eu quero dizer com isto? Mais uma vez, neste momento, nós estamos todos, aliás, se forem também à nossa área de IDI na F3M, está lá também o fora da caixa. Atenção, aproveito para dizer que também lá está o fora da caixa. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Há, mais uma vez, insisto, ótimos projetos que são a continuidade de projetos que as empresas já têm. E muitas vezes desenfoca-se de negócio, desenfoca-se daquilo que é realmente importante. Porquê? Porque qualquer ideia nova tem que ser claramente fora da caixa. Aliás, eu ainda não percebi o que é que essa caixa tem de tão negativo. Porque toda a gente quer fugir da caixa. Ninguém quer estar dentro da caixa. O que é que eu quero dizer com isto? Não vejam isto como conservadorismo de todo. Vejam isto como realismo empresarial. Reparem, há ótimas empresas que podem ter continuidade e evolução fazendo os produtos, evoluindo tecnologicamente, procurando novos mercados. Não é necessariamente preciso estar continuamente a dar a volta à situação, tentando seguir claramente tendências. Por isso eu deixo-vos aqui também este repto. Muito rapidamente, para os jovens que aqui estão, não se fique com a ideia. Eu não sei se a minha cara amiga Tânia ainda está na sala, penso que não.
E ela falou de manhã, eu também passei pela fase em que os empresários, especialmente aos 17, 18, 20 anos, eram figuras verdadeiramente tenebrosas. Os empresários eram gente terrível, que só queria pura e simplesmente ganhar dinheiro. Portanto, combatam isso. É óbvio que estamos, infelizmente, é um dos poucos problemas que o nosso país tem. Estamos num país em que muitas vezes é politicamente incorreto ganhar dinheiro, mas não é. Não pode ser politicamente incorreto ganhar dinheiro, não pode ser politicamente incorreto ter sucesso. Não pode. Portanto, para os jovens, peço desculpa, são os empresários e as empresas e os colaboradores dessas empresas que nos vão claramente ajudar a tirar do atoleiro onde nós estamos. Não é o Estado que nos vai tirar deste atoleiro onde nós caímos, garantidamente. Nem é necessariamente essa a função do Estado, pelo menos em termos de criação de empresas. Agora, uma coisa que às vezes me impressiona quando falo em algumas universidades é ouvir jovens dizer que epá, eu mando o currículo, para ninguém me dá respostas. Pá. Epá, a maior parte dos currículos, objetivamente e realisticamente, são spam. São spam, são todos iguais. A minha empresa, que é uma média empresa, que temos cerca de 100 e poucas pessoas, recebe mais de 400 currículos por mês. Ninguém está à espera que nós, numa média empresa, vamos ler 400 currículos por mês. O problema é que são todos iguais, por cima todos no modelo europeu. Eu estou à espera de ver qual é o modelo asiático, que eu ainda não percebi qual é. Mas eles vêm no modelo europeu, é uma coisa extraordinária, todos no modelo europeu. Tenho o currículo preparado? Tenho no modelo europeu. Epá, ótimo. Não sei se isso traz alguma vantagem ou não, mas eles vêm no modelo europeu. Portanto, desafiem as empresas, sejam originais. Nós já contratámos pessoas na empresa porque no mail que acompanhava o currículo vinha qualquer coisa que fez o clique. Qualquer coisa diferente. Qualquer coisa diferente. E reparem, não é cair no ridículo. Digamos, há aqui sempre o intervalo de bom senso, mas tentem inovar mesmo quando contactam empresas no âmbito, nomeadamente nos jovens que estão à procura de inserção no mercado de trabalho. Não se limitem a não desafiar as empresas. É que é normal, os jovens não desafiam as empresas, não são necessariamente só as empresas que não desafiam os jovens. Sejam desafiadores, lancem ideias. O que é que eu posso ajudar esta empresa? E não vão para uma entrevista que lhes perguntam, por exemplo, um jovem, então sabe o que é que a nossa empresa faz? Software. Mas de que áreas? Programas. Mas de que áreas é que nós operamos? Epá, não sei. Então, mas não conhece a empresa? Eu não tive tempo de ir à net. Epá, desafiem as empresas, especialmente aos jovens, deixo-vos esse repto. Eu tenho apenas mais 2 slides finais, e um dos quais respondi ao repto há uns meses atrás com um colega e amigo e uma pessoa que eu admiro profissionalmente, chamada Miguel Gonçalves, me lançou sobre fazer algumas, entre aspas, lições que eu aprendi ao longo da vida. E vou tentar passar nisto rapidamente, porque já estou além a ver o tempo. A primeira é a questão do amor e uma cabana. O mundo empresarial não é um amor e uma cabana. Eu criei uma empresa com 4 sócios, já tive 3, já tive 5, já tive 2 e hoje estou sozinho. Aliás, como alguém dizia outro dia com alguma piada no mail que me mandou, considerava-me, brincando um bocado, o maior expert nacional em ex-sócios, digamos assim, porque já tive várias vezes, com mais, com menos, etc. Portanto, ao criarem um projeto de negócio, mesmo para pessoas da minha idade, que já têm projetos empresariais criados, pensem que o momento de saída deve estar sempre previsto. Ninguém normalmente prevê isso no mundo dos negócios. Admito que algumas companhias o prevejam, mas das que eu conheço, na esmagadora maioria, não estão previstas condições de saída. E isso depois provoca normalmente a ruptura. O mundo empresarial não é um amor e uma cabana. Outra coisa que nós temos muitas vezes, estou na área tecnológica, isto é terrível, atenção, é para que trabalhamos, santo Deus, nós trabalhamos mais que toda a gente. Eu parto sempre de um princípio todos os dias. Há garantidamente na minha empresa quem trabalha mais do que eu. E há garantidamente noutras empresas quem trabalha mais do que nós. Portanto, nunca partam do princípio, nem no momento em que estão a fazer noitadas, nem no momento em que estão cansados, esgotados, nunca partam do princípio que nós somos os desgraçados, pois nós estamos aqui a trabalhar e o meu diretor está em casa. Pois, mas eu estou aqui. Epá, há sempre alguém que trabalha mais do que nós. Não nos convençamos que somos os únicos, que somos os coitadinhos. Uma outra situação é, um filho nunca se transaciona. Nunca olhem para uma empresa como um filho. É um erro muito comum dos empresários, eu já o fiz, aproveito para dizer, e portanto eu falo das lições que aprendi, que é, quando se olha para uma empresa como um filho, nós vamos morrer agarrados a essa empresa. Porquê? Porque nunca a vamos transacionar, porque um filho
Nenhum de nós e os presentes que têm filhos, um filho nunca se transaciona e daí uma empresa nunca se transacionar. Logo, olhem para uma empresa como um negócio, com paixão, envolvam-se nelas, mas saibam que a qualquer momento a porta de saída pode ser a vossa porta, podem realizar mais-valias e seguir e empreender noutros projetos. Uma outra coisa, isto é verdade, o que eu vou falar aqui é um lugar comum, mas é verídico, é que é a parte de trás da minha casa. Eu, além de não ter cães, tenho uma característica que é o muro da minha casa confina com o cemitério de Tenões. É verdade, isto não é piada, é verdade. Aliás, se trouxesse aqui uma imagem do Google da minha casa, viam que estava o cemitério com as cruzes atrás. E é verdade, não há insubstituíveis. Não há insubstituíveis. Muitas vezes há aquela situação de nós pensarmos, não, pá, se eu saio isto vai abaixo. Não há insubstituíveis. A minha empresa tem um acionista único neste momento, que sou eu, e garanto-vos, isto é, convicto, que se eu segunda-feira, me fosse embora, a empresa rolaria exatamente da mesma forma, ou provavelmente melhor até. Ou provavelmente melhor. Portanto, não há nas organizações nenhuma, a não ser naquelas em que a pessoa é CEO de si próprio. Aí tudo bem. Dá-me ideia que não dá muito jeito a pessoa se trabalha sozinha, sair. Agora, não é, quando estamos a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, ninguém é insubstituível. Não tenham garantidamente essa ideia. Teimosia e persistência, que é uma coisa terrível. Teimosia não é a mesma coisa. Muito rapidamente, eu fui na minha vida a uma única entrevista de emprego. Quando andava no 4º ano da universidade, fui a uma multinacional inglesa da área tecnológica, fiz uma coisa que também nunca fiz na vida, nem nunca mais voltei a fazer, que penso que se chama testes psicotécnicos. E chegaram ao fim, o diretor-geral da empresa chamou-me, como responsável de recursos humanos, e disse-me: Pedro, nós gostaríamos de o contratar, mas nós temos aqui um problema, que é, nós na empresa temos um dress code. Eu estava numa altura em que não me penteava. Não penteava. Tomava banho de manhã, abanava o cabelo e saía de casa. Portanto, era assim, e foi assim que apareci, na empresa, como calcularão, de camisolão largo, de botas, de calças de ganga, etc. E disseram, portanto, o Pedro, se quiser vir a integrar a nossa estrutura, não pode vir, portanto, da forma como vem hoje. Portanto, há um dress code, às vezes implica usar gravata, etc, etc. E eu disse, mas eu não uso gravata. E o empresário, ou o diretor-geral dessa multinacional, disse-me: pois, mas nós não vamos ceder. Pois, mas eu também não vou ceder. Então a conversa está terminada. Foi assim que acabou. Isto é teimosia. Isto não é afirmação isto não é qualidade, não é persistência, não é coisíssima nenhuma. Isto é teimosia. Além de ser parvoíce, mas é outra coisa. Portanto, mas nós todos sempre temos direito a ela ao longo da vida. O que é que eu quero dizer com isto? Persistam nos negócios. Persistam. Aliás, o Francisco deu aqui um belíssimo exemplo. Nunca desisti, disse 2 vezes isso. Nunca desisti, nunca desisti. Não desista necessariamente. Mas por vezes, se necessário, saibam mudar de rumo. Não deitem a toalha. Não deitem a toalha, mas não sejam teimosos. Aliás, temos o defeito simpático. O sucesso inebria. Acreditem nisto. Quando nas vossas empresas tiverem lá vamos falar de qualquer canal televisivo nacional, uma TSF, uma entrevista para o jornal, etc. Não pensem que são os maiores do mundo. Isso é o dia-a-dia. O sucesso, permitam-me esta indicação, o sucesso inebria qualquer pessoa. É preciso fazer um esforço muito grande para não nos deixarmos consumir pelo sucesso. Para não pensarmos que somos os maiores do mundo, ou como, quando muitos maiores da nossa rua, porque pura e simplesmente tivemos uma entrevista em prime time num canal qualquer. Há que fazer um esforço. Eu costumo dizer que a F3M é a maior empresa da Rua de Linhares em Braga. É garantidamente porque ocupa a rua toda e não há mais nenhuma. Portanto, isso posso dizer. A partir daí, digamos assim, pode ser quando muito wishful thinking. Existem gurus? Eu pessoalmente julgo que não. Eu acho que cada um deve seguir aquilo que são as suas próprias regras, as suas próprias ideias. Eu só tenho uma entidade que eu não lhe chamo guru, mas que escuto quando posso atentamente. Provavelmente a maior parte das pessoas não conhecem, chama-se Danny Crane. O Sr. Danny Crane é uma personagem de ficção de uma série que se chama Boston Legal. É um advogado de cerca de 70 anos que apenas é aturado na empresa por ser o acionista. E é o chamado parvo alegre. É o tipo que sai metendo com as empregadas, é o tipo que entra nas reuniões e diz parvoices, mas toda a gente o atura por ser o acionista. Eu, pessoalmente, não digo que todos os dias estou a mentir, mas faço muitas vezes essa avaliação. Que é, quem está numa empresa há muitos anos deve avaliar até o dia em que é útil essa empresa. E no dia em que entender que não é útil, deve ter a humildade de saber sair. Esse é, entre aspas, o meu único guru. Ou seja, um anti-guru.
Agora, nós gerimos as nossas empresas por opiniões de terceiros, pelo que lemos, pelo que achamos engraçado, porque é uma nova moda, porque tem que ser tudo out of the box. Portanto, não é necessariamente esse o caminho e o exemplo. É preciso ser coerente ao longo da vida. Nós nem sempre somos coerentes. Nem sempre somos coerentes. Mas para quem lidera equipas, é muito importante a coerência. Eu passo ao slide final em que volto à pergunta do início. Mas falta-me só uma coisa. Eu não falei das minhas paixões, que foi uma coisa que... Porque há sempre 3 coisas que eu tenho que falar. Há sempre 3 coisas que tenho que falar em qualquer sítio onde vá falar. A primeira é na F3M, fui falando. A segunda é em ceia. E a terceira é algo que é muito importante para a minha vida e que eu assumo, independentemente de alguns dos presentes poderem achar que isso é primário, mas eu assumo sem o mínimo problema, que se chama Sporting Clube de Portugal. Portanto, assumo... Para muita gente é primário, julga-se que isto é baixar o nível. Já que falamos de paixões, eu assumo isto como uma enorme paixão de vida e faço questão em todos os lados onde vá falar em ceia, na F3M, no Sporting Clube de Portugal. E não quis deixar de o fazer. Gostava de terminar passando isto, que é o seguinte. A razão da nossa existência para mim, eu não sei se há outras pessoas que terão outra opinião, já se falou aqui hoje bastante disso, independentemente de inovação, empreendedorismo, prémios das empresas. A minha empresa, felizmente, tem tido ao longo da vida vários prémios. Aproveito para dizer que os 2 que mais me orgulham são as distinções da União Europeia a nível de responsabilidade social. Isso sim, traz-me prazer. E o facto de... sucessivamente, aliás, ainda ontem recebemos mais uma vez essa notícia, com enorme prazer, sucessivamente temos sido eleitos desde há 4 anos e voltámos a ser eleitos pelo 5º ano consecutivo, uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Isso sim dá-me prazer. Agora, a questão de mais prémio, menos prémio, não é isso que me move. Profissional e pessoalmente, o que gostaria de deixar, e termino com isto, é, como diria Raul Solnado, o que é mais importante, faça o favor de ser feliz. Muito obrigado.